Agora o Demetrio também está aqui para falar de uma questão da Liga das Nações, que a seleção masculina vai disputar, e agora sem a camisa de número 24. Eu tenho um amigo gringo que me perguntou, mas que loucura é essa com a camisa 24? E aí eu falei, como é que se explica isso para um gringo que não conhece as particularidades do Brasil, que não é um país para amadores, né? Você tem que explicar que é um jogo do bicho, que é um jogo ilegal, que tem um viado, que é 24, que o viado é considerado um sinônimo para um homossexual, e aí por isso a gente não usa a camisa 24. E agora isso está acontecendo no vôlei, Demetrio. Pois é, a gente tem no futebol, isso tem... Já não é a primeira vez que a gente fala sobre isso no futebol, né? Eu estava vendo a lista da Libertadores, 3 clubes não têm camisa 24, são 50 inscritos, ou seja, natural seria uma camisa 24. Em 3 clubes é o 5º goleiro, ou seja, ninguém mandou imprimir a camisa 24, porque o 5º goleiro não vai para o jogo, não faz diferença, é um número fictício, porque ele não usa, ele não é relacionado. E só um time, que é o Corinthians, tem uma camisa 24, que é um gringo, que é o Cantilho, que não faz diferença nenhuma na vida de ninguém, na vida dele, porque ele não tem essa história do que é o 24. E aí, chegou na seleção de vôlei, pela 2ª temporada seguida. Antes, a Liga Mundial, e a hoje Liga das Nações, tinha menos inscritos. Ano passado subiu para 25. E aí a seleção masculina tinha de 1 a 25, menos o 24. Aí o Darlan era o 28. Nessa temporada, vai do 1 ao 30, menos o 24. O Openkovski, foi o cara que substituiu o Wallace no Cruzeiro, a camisa 31. E aí você fala, mas simplesmente ninguém escolheu. Sim, mas ninguém escolheu, e é muita coincidência que seja sempre 24. Os jogadores podiam ter escolhido qualquer número. A gente fica com o exemplo do Darlan. O Darlan, quando chegou na seleção, ele escolheu a 28, provavelmente por quê? Ele precisava de uma camisa, 18 estava ocupada, que é a camisa dele no clube, e ele foi numa camisa parecida que a 28. Todo mundo tem uma desculpa. O outro era 14, e aí o dobro também é 28, sei lá, ou é 25 vira 50. É sempre uma desculpa para que, no final das contas, todo mundo não use 24. Isso no vôlei é um pouco mais grosseiro até, porque se a gente pensar no futebol não tem pessoas, jogadores que se assumem homossexuais ou bissexuais no futebol brasileiro. A gente tem o Richarlison, que fez isso só depois do final da carreira. No vôlei, não. Então, os jogadores de futebol, eles vivem num ambiente homofóbico e eles não têm homossexuais dentro do ambiente esportivo, ou homossexuais. No vôlei, não. No vôlei, se não é todo time da Superliga, quase todo time tem um homossexual. A seleção tem um homossexual, que é o Mike. Ou seja, todas as pessoas da seleção brasileira têm contatos com homossexuais e deveriam entender que o Z24, alguém fez uma piada de que eu sou viado, não é uma piada, não é ofensivo. E é um negócio tão bobo, assim, quando eu fui escrever o texto, eu falei, é uma piada de 5ª série. E parece que é tratar a criança como idiota, porque é só uma piada idiota. E que o vôlei passa a incorporar. O basquete, por exemplo, não tem, porque no basquete, acho que foi o LeBron, o Kobe foi camisa 24, então tem um monte de jogador que usa a camisa 24. E assim, no vôlei é um desrespeito com boa parte dos fãs, porque é só frequentar uma arquibancada de jogo de vôlei. Boa parte dos fãs são homossexuais. Se a pessoa trata como uma ofensa ser comparada a um homossexual, ela está ofendendo enorme parte do público. É um problema tão complexo, acho que a Mili pode tentar explicar, porque eu não consigo. Ô, Mili, antes de você explicar, o Rubens lembra aqui que o Cantilho, quando chegou ao Corinthians, pediu a camisa 24, aí o Duílio, que é o atual presidente, falou 24 aqui não, mas aí gerou toda aquela polêmica, e aí ele foi aceito com a camisa 24. Nada como um gringo para mostrar como a gente tem situações que são muito 5ª série, como bem colocou o Demetrio. A ideia de masculinidade que a gente tem na sociedade é uma ideia adoentada, né? Essa ideia de que homem é uma coisa que não se deixa atravessar, é muito diferente você se deixar atravessar, você chorar, você mostrar qualquer característica que seja feminina. E a homossexualidade masculina são atribuídas essas características. É assim, né? Tem homossexuais masculinos que são efeminados, homossexuais masculinos que não são. Assim como tem lésbicas que são mais masculinizadas, lésbicas que não são. A sexualidade humana é tão rica,
é tão maravilhosa que não consegue ser colocada em compartimentos. Mas isso incomoda aqueles que acham que masculinidade é uma coisa muito definida e precisa ser sempre viril, aguentar o mundo nas costas, é uma ideia aprisionada, é uma jaula, eles não se veem nessa jaula. Então, o número 24 ser associado a isso, é claro que é uma ideia quinta série de masculinidade, mas a ideia de masculinidade vigente é uma ideia quinta série de masculinidade, porque essa ideia também mata homens de infarto, mata homens de pressão alta, mata homens de solidão, mata homens de saúde mental, mata, porque o cara tem que ser uma coisa que nenhum ser humano consegue ser. E é tão maluco isso, que foi acentuada com o Bolsonaro. Então, quando o Demétrio fala o vôlei é um esporte que sempre comportou essa dimensão da homossexualidade, sempre acolheu isso, com o Bolsonaro isso mudou. Porque essa ideia de masculinidade, o Bolsonaro vendeu de uma maneira muito potente. Muita gente votou nele em nome dessa ideia. A minha família. Eu sei o que é homem e o que é mulher nesse mundo, o resto eu não sei. E o Bolsonaro me vende essa ideia, então eu vou com ele. Então, é tão maluco isso que, por exemplo, se você quer viajar de avião ou de ônibus e você é mulher, compra a poltrona 24. Você vai sem nenhum homem do teu lado. O que para viagens de ônibus e de avião é sempre bom. Toda mulher que viaja sozinha prefere ir sem ninguém ou com uma mulher do lado. A gente compra 24, não tem homem do lado. É maravilhoso. Então, a gente precisa também aproveitar o residual positivo de uma ideia tão paranoica e adoentada de masculinidade.